Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de 3 de 2023. Vídeo lançado um pouquinho mais tarde, a gente estava com um problema na internet aqui, mas estamos vivos. Depois de um dia maravilhoso aqui no YouTube e também lá no nosso grupo VIP, onde a sorte também esteve a nosso favor, nós conseguimos ser muito lucrativos também por conta de muito estudo e estatísticas que a gente traz para as nossas análises. Aqui e no grupo VIP, o menor preço do mercado, conheçam lá, chamem no WhatsApp. Além de ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, vocês vão ter acesso a tips exclusivas, tips especiais com as melhores odds e mais do que isso, muito conteúdo extra para você ser bem lucrativo com apostas em NBA. Confiram nossos últimos vídeos para vocês verem a profundidade das nossas análises, nossos resultados, e caso vocês demonstrem algum interesse em participar do nosso VIP, chamem no WhatsApp, porque vocês não vão se arrepender. Lembrando que o momento de participar é agora, até porque estamos chegando na reta final da temporada regular. É nesse momento onde os times vão jogar o seu melhor para poder garantir uma vaga na pós-temporada. A meta de hoje é de 200 likes, clica no botão de joinha, o botão de curtida aí embaixo, vai ajudar muito a gente, não custa nada, e também se inscreve no canal se não é inscrito e comenta aqui embaixo como foi o dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje, se concordam ou discordam da gente. O nosso vídeo é patrocinado pelo LendasBet e pela DuarteBet, o card vai ficar aqui embaixo. O link deles vai ficar aqui embaixo para vocês na descrição do nosso vídeo. Cliquem lá e apoiem o Sexta de Trade. Bora aqui para as análises do dia. Philadelphia e Portland Trail Blazers. Temos aqui muitas possibilidades para trabalhar a favor do Philadelphia, que joga dentro de casa contra os Blazers, que perde muitos jogos e que mais do que isso é muito inseguro defensivamente. Porém, as linhas de pontuação ali do Joel Embiid estão muito altas. Estão em 33.5 e eu vou optar por trabalhar com over em assistências do James Harden acima de 10.5 assistências do Barba, que é dúvida para hoje, mas caso ele jogue é a melhor opção para esse jogo. Vocês sempre gostam que a gente traga aqui palpites de jogador e tá aí nos últimos 5 jogos 12 assistências de média para o James Harden. Ele vem de uma partida de 20 passes para pontos e mais do que isso. Dessas 5 partidas, 4 foram fora de casa. Hoje dentro de casa ele deve ser ainda melhor. Os últimos 3 confrontos contra o Portland Trail Blazers ele teve 17, 17 e 14 assistências. Lembrando que no período de Houston Rockets ele era muito mais um pontuador. No período de Brooklyn Nets foi talvez o período onde ele teve o seu pior desempenho, e agora no Philadelphia, onde ele é de fato um grande passador e pode fazer excelente conexão com Joel Embiid. É verdade que esse recorde são em 3 times diferentes, muito distantes, então a gente tentou justificar o porquê que isso é possível dentro da realidade mais atual desse jogador. A gente tá falando de um Portland Trail Blazers que é o 4º time que mais cede assistências por jogo para jogadores da posição de armador, e mais do que isso, para a posição de centers, né, que são os pivôs, é o time que mais sofre pontos por jogo. Então a conexão James Harden e Joel Embiid deve ser muito produtiva, principalmente porque o Portland Trail Blazers na temporada em geral também foi um dos times que mais cedeu assistências, sendo o 3º time que mais cede passes para pontos por jogo, e nos últimos 3 jogos tendo desempenho ainda pior, indo de 26.2 pontos assistências cedidas de média para 28.3. Repito, o Portland Trail Blazers é a 4ª pior defesa da NBA, enquanto que o Philadelphia 76ers é o 3º melhor ataque em eficiência. Consequentemente, muitas bolas devem ser convertidas, muitos pontos devem sair e muitos deles das mãos de James Harden. Vamos de acima de 10.5 assistências do Barba. Beleza? Bora aqui para o nosso próximo jogo, Washington Wizards e Atlanta Hawks. Já fizemos algumas análises recentes a respeito desse confronto, 2 equipes que se enfrentam mais uma vez em um espaço de tempo muito curto, né? Nos últimos 2 jogos que eles fizeram, todos aconteceram dentro de espaço de umas 2 semanas e todos eles foram acima de. Por isso a gente vai trabalhar mais uma vez com a pontuação. A gente tem mais do que tudo um quebra-cabeça muito interessante para montar a respeito dessas 2 equipes. O Atlanta Hawks é um time muito frágil defensivamente. A gente sabe que o lado ofensivo deles é o grande forte, com muito poder de fogo, com Trae Young, DeJounte Murray, ali John Collins, Capela, entre outros jogadores ali de rotação, como Saddiq Bey e Bogdanovic, que são ótimos arremessadores de 3. Mas a gente tá falando de um Washington Wizards que joga em casa, com a confiança da torcida, apoio e mais do que isso, com a possibilidade de fazer alguns pontos fáceis no interior do Atlanta Hawks. Os principais jogadores do Washington Wizards são jogadores de garrafão. Eles jogam com 2 jogadores de garrafão, Daniel Gafford e o Porzingis, além também, né, do Kyle Kuzma, que gosta de infiltrar, pontuar no centro, e um Bradley Beal que gosta do chute de média distância. Se a gente fala, né, de pontuação no paint, que é o ponto forte do Washington Wizards, também é o ponto fraco defensivo aqui desse Atlanta Hawks. Se a gente for observar, o Atlanta é o 5º time que mais sofre pontos no paint na NBA, sofreram 60 pontos ali no último confronto que aconteceu justamente contra o Washington Wizards. Então a gente tem aqui uma defesa terrível para a gente investir contra, no caso a do Atlanta Hawks. Se a gente for olhar aqui na temporada, a gente tá falando de um Atlanta Hawks que é uma das 10 piores defesas da NBA, também de um Washington Wizards que tá muito perto dessas 10 piores defensivas. Quando a gente fala do lado ofensivo, a gente tem 2 times que são melhores atacando do que defendendo, ambos estão na metade de cima da tabela, sendo Atlanta Hawks um ataque de top 10 em eficiência ofensiva.
Outra coisa interessante que a gente pode destacar é que o Atlanta Hawks é um dos 10 times mais rápidos da NBA, o que significa muitas posses de bola por minuto, porque eles economizam muito o relógio e costumam fazer arremessos gastando pouco tempo. Consequentemente, com mais arremessos por minuto, mais chances de um acima D. Mas a gente também tem que destacar os últimos 10 jogos dos Hawks, fora de casa especificamente. A gente teve uma média de 122,1 pontos feitos por ele nesses 10 jogos e 122,4 sofridos. Isso dá uma média de mais de 240 pontos na partida, até por isso o nosso palpite é o acima de 231,5 pontos totais no jogo entre Hawks e Washington Wizards. Beleza? Próximo jogo, Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Aqui nós temos diversas possibilidades para estar investindo. As linhas de pontuação estão muito baixas, então se vocês quiserem diminuir bastante essa pontuação e trabalhar com acima D, acho que é possível. Apesar de ser dois times aí com características bem defensivas, ou seja, bem unders. A gente tem dois times extremamente lentos, defensivos, que gastam muito o relógio antes de executar os arremessos. Tem uma boa defesa de paint, onde é o setor onde cada uma delas duas melhor pontua, e mais do que isso, a gente tem aqui uma média muito favorável para a gente poder trabalhar aqui, né, com linhas baixas de pontuação nesse jogo. A gente está falando de dois times que nos últimos 6 confrontos, e esses confrontos foram todos de 2021 para cá, fizeram uma média ali, né, de menos de 210 pontos nas suas partidas. Até por isso, o meu palpite para hoje vai ser abaixo de 220,5 pontos totais no jogo entre Miami e Cleveland Cavaliers. A gente também indicou para vocês ali uma questão de bolas de 3 dos jogadores do Cleveland Cavaliers no nosso grupo VIP. Bateu ali no primeiro quarto e, mais do que isso, tem muito potencial para hoje também. A gente vai repetir a dose nessa entrada que tem enorme potencial para hoje. Se você quer ter acesso a essa linha especial de jogador em que você precisa apenas de um arremesso simples para poder concluir em green, a gente vai passar lá, chamem no WhatsApp, menor preço do mercado, mas a gente vai ficar com o under no jogo entre Cleveland e Miami Heat. Repetindo, as linhas estão baixas. Se você quiser diminuir bastante essa linha e trabalhar com acima D, vale a pena, mas eu vou priorizar o under totais. Eu vou esticar essa linha para cima e trabalhar com a pontuação baixa. A gente está falando aqui simplesmente do time mais lento da NBA e do terceiro mais lento. Times lentos significam poucos arremessos por minuto. Mas a gente também está falando da melhor eficiência defensiva da liga e de outra defesa de top 10 sendo a 7ª melhor da NBA. Por mais que o Cleveland seja uma eficiência ofensiva de top 10, a gente está falando de um Miami Heat que é a 5ª pior eficiência ofensiva da NBA. E mais do que isso, são dois times que, em relação a pontos feitos por partida, eles têm uma pontuação muito baixa, sendo o Miami o time com menos pontos por jogo em toda a liga, ou seja, eles contam com a sua defesa para serem vencedores, e de um Cleveland que é o 6º time com menos pontos por jogo na NBA. Outra coisa muito interessante da gente observar é que os principais jogadores dos dois lados, no caso Donovan Mitchell, Jimmy Butler e também a dupla de garrafão dos Cavs, Evan Mobley e Jarrett Allen, gostam de pontuar no garrafão. E esse é o setor onde os dois times melhor defendem. A gente tá falando de um Miami que é o segundo time, né, que menos sofre pontos no paint. Cleveland também, eles vão ter que apelar para as bolas triplas, e tendo a consciência disso, vai ficar um pouco mais fácil desses times defenderem esse tipo de arremesso. E também a gente tem que levar em consideração que arremessos de bolas triplas são mais difíceis de serem convertidos. Então, assim, eles vão ter que fugir da zona de conforto deles, e mais do que isso, a defesa deve prevalecer. Se você quer trabalhar com algum vitorioso para esse jogo, vamos trabalhar num handicap positivo, porque são dois times ali que não tem tanto poder de fogo a ponto de conseguir se distanciar dos seus adversários. Então, tentar trabalhar com handicap positivo ali, né, esticado de mais 4,5 para qualquer um dos lados no ao vivo, deve valer muito a pena. Então, é isso que eu vejo para hoje, um jogo brigado, defensivo, com poucos pontos e, mais do que isso, proximidade no placar. Beleza? Pessoal, antes da gente seguir aqui, conheçam LendasBet, a casa de apostas que apoia o nosso projeto para continuar acontecendo, para trazer palpites aqui no Free para vocês, e mais do que isso, estão com o link aí embaixo na descrição, em que vocês vão ter acesso direto à página deles, e mais do que isso, vão conhecer uma casa de aposta que tem enorme carinho com basquete, com linhas e odds que você só encontra lá, e mais do que isso, com a possibilidade de fazer depósitos por valores muito baixos, saques, entradas por valores mínimos também. É excelente para você estar conhecendo, fortalecendo o nosso projeto, fortalecendo a LendasBet, mas acima de tudo para vocês verem que é uma casa de aposta de qualidade, com muito dinamismo na hora de você fazer as suas entradas, navegar na versão de desktop e também na versão de smartphone, que no fim das contas esse dinamismo é muito importante, até para quem está trabalhando no ao vivo, conheçam, link aqui na descrição. Lembrando que a gente sempre deixa aqui alguns jogos com exclusividade lá
para o nosso grupo VIP. Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets e San Antonio Spurs contra Denver Nuggets serão de análise exclusiva do VIP. Lembrando que a gente sempre traz as melhores opções aqui para vocês serem bem lucrativos também. E agora vamos analisar Los Angeles Lakers e Toronto Raptors. Recentemente eu tinha feito aí um vídeo, postei hoje na verdade para vocês com o card aqui em cima, das melhores equipes para se apostar. Os Lakers e os Toronto Raptors estão naquelas equipes em que a gente precisa contextualizar ou equipes que são extremamente complicadas de se trabalhar, porque eles não têm necessariamente um padrão, mas dá pra gente encontrar algo interessante aqui. LeBron James está de fora e Otto Porter Jr. também não joga, mas a gente tem as principais peças à disposição dos jogos mais recentes e dá pra gente tirar um saldo do que deve ser esse jogo aqui. Mas antes da gente passar, aqui o nosso recado também do parceiro do Artbet, de apostas esportivas, que também é parceiro aqui do canal, o link deles aqui na descrição. Lá eles passam algumas tips gratuitas para vocês, sugestões de entrada e mais do que isso, os resultados do grupo pago deles. No grupo deles, eles compartilham algumas tips ali, né, de múltiplas, onde você vai aplicar um valor muito baixo e tem um potencial retorno bem alto. Eu sempre digo para vocês, as múltiplas é pra gente se divertir, é pra gente tentar de forma recreativa ali ser lucrativo, mas eles têm muito estudo dessas múltiplas. É muito mais interessante você trabalhar com um grupo de tips que é especialista nesse setor. Então conheçam no link aqui embaixo e, caso vocês gostem, acessem o grupo pago deles também aqui na descrição, vai ajudar muito o nosso canal a seguir existindo. E antes da gente finalizar, já deixou o seu like, se inscreveu no canal? Ainda não? Clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, o nosso projeto a seguir acontecendo, e comentem se vocês concordam com as nossas tips até aqui. Que foi um over em assistências do James Harden no jogo entre Philadelphia Blazers, um over em pontos totais no jogo entre Wizards e Atlanta Hawks, um under no jogo entre Miami e Cleveland, e agora a gente vai indicar mais um under para vocês. A gente vai trabalhar no jogo entre Lakers e Toronto Raptors com uma linha de abaixo de. Aproveitando que eu também achei as linhas que o mercado estabeleceu, eu não diria que elas estão altas, tá? Mas eu acho que ela tá um pouquinho acima do que eu imaginava para esse jogo. Vamos trabalhar com abaixo de 230,5 pontos. E por que eu acredito nisso? Bom, nos últimos 10 jogos do Los Angeles Lakers, eles permitiram que seus adversários marcassem uma média de 110,7 pontos, enquanto que eles marcaram 113,8. Ou seja, a média dos seus jogos foram de menos de 225 pontos dentro desse recorte dos últimos 10. Isso que eles enfrentaram times que têm muitas posses de bola por minuto e defesas terríveis como a do Dallas e, no caso dos times que têm muitas posses de bola por minuto, o Memphis 2 vezes e o OKC. Além do Golden State Warriors, que é um time completamente inseguro no setor defensivo por 3 vezes, e um Portland Trail Blazers que, vamos combinar, é outra peneira. E ainda assim, a gente teve uma média muito abaixo do que a gente busca para hoje nos jogos do LA Lakers. Quando a gente fala de Toronto Raptors também, tivemos uma média aí, né, de 218,8 pontos nos pontos produzidos e sofridos nos confrontos dos quais eles estiveram envolvidos. E é verdade que eles enfrentaram ótimas defesas, como a do Cleveland e a do Chicago Bulls, mas também enfrentaram ótimas eficiências ofensivas, como o Denver Nuggets, como o Los Angeles Lakers, que é um time que acelera muito o jogo, e defesas que é muito fácil de se pontuar, como a do Detroit por 2 vezes. Ou seja, se a gente considerar os 10 jogos de cada uma das equipes, todos eles em teoria deveriam ser mais pontuados, e não foram. Imagina quando duas equipes que melhor se defendem do que atacam se chocam. Exatamente. Se a gente for fazer esse mesmo recorte dos últimos 10 jogos de cada uma das franquias, a gente está falando aqui de um Toronto Raptors que é uma defesa de top 10 e de um Los Angeles Lakers que foi a principal defesa desse recorte em eficiência por 100 posses de bola. Quando a gente fala do lado ofensivo dessas duas franquias, nenhuma delas está no top 10 e o mais importante, ambas estão no top 10 de piores, na metade de baixo, no terço final da tabela, dentro desse recorte de 10 confrontos. Ou seja, a gente tem duas ótimas defesas num período recente, dois ataques muito ruins nesse período recente também, e outra coisa que a gente precisa destacar: dois times com uma eficiência terrível nas bolas de 3. Toronto é o quarto pior time em eficiência nas bolas triplas da temporada, enquanto que o Los Angeles Lakers é o quinto, ou seja, a expectativa de um jogo mal pontuado, ela existe e ela é real. Outra coisa interessante da gente destacar é que os dois times gostam de pontuar por dentro, mas a gente tem time ali do Toronto Raptors com vários jogadores de envergadura absurda. Se a gente for considerar o quinteto titular deles dessa temporada ali, mais especificamente os 4 da frente ali, né, Scottie Barnes, O.J. Anunoby, Siakam e Jacob Poeltl, a gente tá falando de dois times que tem
a maior envergadura, né, média da NBA. Enquanto que o Los Angeles Lakers é um time com muitos jogadores de garrafão que são bons protetores de aro, como por exemplo o Anthony Davis e o Jared Vanderbilt. Outra coisa que a gente também pode observar e destacar para essa partida é um sinal de alerta para vocês. Os últimos 10 jogos entre essas franquias teve uma média ali, né, abaixo também desses 230 pontos feitos e produzidos. Mas os últimos 2 jogos mais recentes foram bem pontuados. Porém, a gente precisa ponderar esses jogos, né? A gente estava falando de um Toronto muito mais instável defensivamente, de um Lakers que era praticamente outro time, um time que jogava num ritmo muito rápido graças a Russell Westbrook e, consequentemente, fazia com que os jogos deles tinham muitas posses de bola. Então é importante a gente olhar os confrontos diretos, mas também é importante a gente contextualizar. E outra coisa que a gente também precisa destacar é que nos últimos 6 jogos de Anthony Davis contra o Toronto Raptors, ele teve uma média de apenas 19,2 pontos, marcando 14 e 12 pontos nos últimos jogos. E lembrando, na fase prime dele, onde ele era o dono do time do New Orleans Pelicans e onde ele estava ali fazendo a dupla com LeBron James rumo ao título da NBA. É o principal jogador da noite hoje que envolve essa partida e é um jogador que não costuma ter tanto sucesso contra o Toronto Raptors. A expectativa é que mais uma vez ele deixe a desejar. A gente tá falando de um Toronto Raptors que é um dos 10 times que menos sofrem pontos para centers em toda a NBA, que é a posição que o Anthony Davis nos momentos ofensivos costuma atuar. Mas a gente também tá falando de um time que também é top 10 em defesa de power forwards, que é a segunda posição onde o AD também gosta de ser atuante. Quando a gente vai para a posição de centers, e vale o destaque aqui para vocês prestarem bastante atenção nisso, recentemente na nossa live, que a gente vai deixar o card aqui em cima, um dos nossos inscritos comentou que o over ali, né, em triplo-duplo, sim, na verdade, do Nikola Jokic era interessante, porque o Nikola Jokic vinha batendo com frequência. E eu falei, pessoal, não vou fazer análise aqui pra vocês, eu tava sem computador na hora, mas apenas a gente olhar o histórico recente do jogador sem contextualizar a partida em questão, não faz sentido, e foi aí que ele quebrou uma ótima sequência de triplo-duplos e isso não aconteceu. É lógico que eu não sou o dono da verdade, eu não vou ficar falando, eu avisei, mas você jamais deveria ter feito isso contra o Toronto. Eles são simplesmente, como eu disse, top 10 times que menos cedem pontos para pivôs na NBA, mas eles também são o 6º time que menos cede rebotes. E para piorar, o 2º time que menos cede assistências, e foi justamente nessa linha onde o Nikola Jokic ficou em abaixo dele. O que significa, falando de Anthony Davis, que eles podem minar o jogo do principal jogador adversário e, consequentemente, o over deve acontecer. Então, nosso palpite para Toronto e LA Lakers é o seguinte. Repito, abaixo de 230,5 pontos totais no jogo entre Lakers e Raptors. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e assistir assim que a gente posta, para vocês terem tempo de fazerem as próprias análises, concordar, discordar e, mais do que isso, pegar as melhores linhas. Muito obrigado pela sua audiência e falou!